energia moral, ética, psíquica, inventiva, criativa, enfim, para proteger a natureza das limitações que nós estamos impondo a ela. Porque o homem, não é, procurando superar os seus limites, o limite que a natureza estava lhe impondo, ele se depara com o limite da própria natureza. E se nós queríamos nos amparar, né, nos proteger, ao encontrarmos os limites da natureza, nós, outra vez, nos sentimos desamparados. E se existe uma coisa que o ser humano não sabe conviver, e não tem como conviver, é com o desamparo, né? Isso aí, né, acho que, usando o jargão, talvez quem explique melhor seja o Freud, mas se existe uma coisa que nós não sabemos como lidar, é com o desamparo. Todos nós buscamos o amparo, seja nas relações com o outro, seja na relação, não é, consigo mesmo e na relação com o meio em que você vive. Nós vamos ter que fazer algo para não perdermos os ganhos de melhoria de qualidade de vida que temos em função dessa tarefa hercúlea de reduzir CO2. Para isso é fundamental alguns passos. Primeiro, desassociar desenvolvimento de emissão de gases de efeito estufa, né? E promover, né, uma redução que nos leve a buscar novas fontes de energia. As novas fontes de energia para os outros países não é fácil, temos que reconhecer. No caso da China, eles põem uma termoelétrica, né, a carvão, acho que é uma por semana. É muita coisa, porque eles não têm como o Brasil, né, o potencial de fontes renováveis que nós temos. Mas mesmo assim vamos ter que ter uma solução para a China, que já é responsável por 26% das emissões, mais do que os Estados Unidos. Só que um chinês, né, tem uma emissão de 0, nada diante de um americano, né? Um americano vale por 26 chineses em termos de emissão de CO2. Logo, per capitamente, né, as emissões americanas são incomparavelmente maior do que dos chineses. E nós não podemos dizer que eles não têm o direito de ter uma vida digna. Eles precisam disso. Agora, não pode estar associada essa vida digna à emissão de CO2. Esse é um desafio. Acabar com o falso antagonismo entre desenvolvimento e meio ambiente. As pessoas, o máximo que elas conseguem fazer é dizer, não, vamos compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento. Como é que a gente faz para compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento? Ora, a gente não fica perguntando como é que a gente faz para compatibilizar respiração e dormir. A gente dorme respirando e respira dormindo. É a mesma coisa. Nós temos que integrar essas coisas numa mesma equação. Como que a gente faz para desenvolver, protegendo as bases naturais do desenvolvimento, e como a gente faz para proteger as bases naturais do desenvolvimento com o desenvolvimento. Esse é um esforço que precisa ser feito do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da visão. É preciso mudar a visão das coisas. A gente tem uma visão dual do mundo, é certo ou errado, não é? É bom ou é ruim, é negativo, é positivo, é quente ou é frio, não é? É a dualidade opositiva que impera na nossa cabeça como forma de raciocínio. O mundo cada vez vai ficando mais complexo, e aquilo que já era, quando a gente consegue perceber e transformar em palavras, a gente começa a ter uma outra dimensão. É de que existe um terceiro aí, que são os paradoxos. As coisas podem ser e não ser. E parece coisa do meu amigo Gilberto Gil, né? Ele diz, aí depois ele diz, ou não. Não é isso? Aí a gente ri com vocês, mas ele está certo, né? Pode ser, mas também pode não ser. Isso são os paradoxos, né? E a realidade, ela é
paradoxal. Então nós não podemos ficar, não é? É possível que esse terceiro entre na equação. Proteger as bases naturais do nosso desenvolvimento mediante seu uso sustentável. Exemplo, no caso do Brasil, a ideia de bases naturais do desenvolvimento preservada a partir do uso sustentável significa que nós não podemos matar a nossa galinha dos ovos de ouro. Vou dar um exemplo rápido. Para produzir 1 quilo de carne precisam 2 toneladas de água, 1 quilo de grãos, 1 tonelada de água. Se nós acabarmos com a nossa água, nós temos como ser grandes produtores de grão e de carne? Obviamente que não, porque a competitividade da nossa carne, do nosso grão no mundo é em função da água. Vá produzir essa quantidade de carne, não é, e de grãos em Israel para ver quanto custa. Logo, as bases naturais do nosso desenvolvimento é uma vantagem que muitas vezes nós não precificamos, porque é da natureza. É o que o Philip Yancey diz, é a maldição da fartura, né? Entre aspas. É esquisito, porque a fartura sempre é uma bênção. Mas o Philip Yancey, ele diz que o homem sofre da maldição da fartura. Tudo que é abundante a gente não considera, certo? Agora, né, se você tem muitos amigos, passa o Natal, às vezes não liga para nenhum. Né? Então, experimente ter só um amigo para ver se você não liga para ele 4, 5 vezes até que ele pedir para parar. Não é? Então, é a maldição da fartura. O Brasil tem 11% da água doce disponível no planeta e gera toda aquela água que eu mencionei. Então, nós vamos ter que ter uma proposta de desenvolvimento sustentável que preserve as bases naturais do nosso desenvolvimento. E valorizar o diálogo de saberes, né? Nós, para darmos as respostas para os problemas que estamos vivenciando e superar a visão errada de desenvolvimento, nós vamos ter que estabelecer um novo olhar para o lugar da onde nós vamos produzir as respostas. As respostas, para serem dadas, elas não podem vir de um único lugar, mas elas têm que ser dadas a partir da pergunta correta, não é? Se nós fazemos a pergunta errada, alguém já disse, teremos a resposta errada. Mas a psicopedagoga Nadia Bossi, ela coloca uma coisa interessante. Ela coloca que a realidade, ela tem um idioma, né? E nós precisamos fazer a pergunta na língua certa. E se nós não perguntarmos, a resposta será outra, não é? Então, se nós formos capazes de fazer as perguntas certas, nós teremos as respostas certas. Como é que nós vamos fazer para produzir energia? Na língua do século XX, então vamos usar petróleo, vamos usar carvão. Na língua do século XXI, vamos. Como é que a gente faz para ter energia? Vamos usar biomassa, vamos usar eólica, vamos usar solar, vamos utilizar energia do álcool de cana, que são os da primeira geração, e de celulose, que já estão vindo por aí. Né? Isso é mudarmos, né, a nossa visão de desenvolvimento. Né? O segundo passo, eu já entrei nele, é superar essa visão de desenvolvimento do século passado. Ter uma nova visão. Não pensar mais o desenvolvimento de forma linear, não pensar o desenvolvimento a partir da ideia de que os recursos naturais são infinitos, eles são finitos. E para isso, né, nós vamos ter que fazer um esforço muito grande de colocar novas categorias de pensamento, né? Não só a visão dualista das coisas, mas também trabalhar com a ideia dos paradoxos, como eu falei anteriormente. Um terceiro desafio é estabelecer processos políticos de gestão adequados, né? Eu li uma frase de um escritor que ele diz o seguinte: um homem que ama a França, na época dele, que era no final do século XIX, o Chesterton. Um homem que ama a França por ela ser militar, né, uma potência militar, perdoará o exército de 1870, eu acho. 1870.
Um homem que ama a França